eu oro. Sim, a gente está lendo todo dia o Salmo 91. É. Né? Então vamos ler o Salmo 91. Então vamos orar. É uma campanha que a gente está fazendo. Louvado seja Deus. E a gente lê o Salmo 91 toda vez. Mas aí vocês podem... Não, vamos ler o Salmo 91. Vamos aqui todo para a campanha. Quebrar a campanha dela aí, né? Vamos ler o Não, Salmo. mas tem um. Depois a gente pode ler outro. É uma benção o Salmo 91. Gente. Maravilhoso Deus e Pai, que o Senhor venha dirigir, fala conosco através da tua palavra, Senhor, que nós venhamos nos apostar. Não ser somente uma leitura, mas nos apostando. Em nome de da Jesus, tua Pai. palavra, Em nome de Jesus. crendo que o Senhor é poderoso para dar vitória para todos nós. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus Jesus Cristo, Cristo. Pai. Amém. Aleluia. Amém. Salmo número 90. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do precioso e onipotente descansará. Já começou já? É porque eu sei de qual eu estava falando Pois só. é, eu mas vi tu dando a curva lá, disse, poxa, essa foi. E tinha viagem. Já. Já tá aí com Vem ele. aí, começa a ler lá. Ah, com Salmo 91, né? Vamos lendo. Deixa eu começar então. Começa. Vamos lá. É cada um Mas em um tinha sido versículo, né? horário assim. Então vamos lá. Salmo 91, sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. 2. Lê aqui que eu vou ver. Qual é, amor? Dois. né? Direi o Senhor. Verso 2, 91, verso Diz 2. ao Senhor, meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Porque, tá? Já, porque eu ri. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia. Deixar com as suas penas. Debaixo do sol. E sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Não temeremos. 5, irmão. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Ele aperte. 6, né? Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Glória a Deus. 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Porque aos seus anjos darão ordem ao que respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. 13. Pisarás o leão e a aspa, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, ele nos livrará e nos porá salvo, porque nós conhecemos a sua salvação. Qual versículo? Agora o 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. 16. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Seja louvado Jesus. Pode comentar esse salmo? Pode. Esse salmo, quando eu falei que eu sei decorar todo ele, porque eu aprendi a decorar ele, tanto a minha mãe citar ele lá em Fortaleza em cima de mim. Tu aprendeu? Aí eu pensei ele todo. Rapaz, ela pensava que tu tava dormindo, mas tu tava decorando. Meu filho, para não Decorei aprender, todo. não, pai da Bíblia, mas salmo não entendo, aprendi. É. E esse salmo, muitas vezes, quando eu me encontrava em Aflito, né? apuro e problemas mesmo, Perigo, né? eu citava ele. Obrigado, Deus. Só que eu citava ele, eu aprendi a citar ele diretamente para vocês querem mais ou menos como citar aí? Não, pode ficar à vontade. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre o Onipotente, eu descansarei. Pois o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu baluarte,
Senhor Deus meu, quem confio. Aleluia. Pois, Senhor, me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu estou seguro. Pois a sua verdade é pavês e escudo. Eu não me assustarei no terror noturno, nem com a seta que eu vou de dia, nem com a peste que se propaga ao meio-dia. Obrigado, Deus. Pois fiz do Senhor Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me cederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Obrigado, Pai. Porque aos seus anjos o Senhor dará ordem a seu respeito, para que me guarde em todos os meus caminhos. Obrigado. Eles me sustentarão em suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Aleluia. Pisarei o leãozinho e aspas, porque eu conheço a sua salvação, e tão carecidamente me amou. Obrigado, Pai. Eu livrá-lo-ei e porei a salvo. Assim diz a tua palavra, meu Deus. Eu te agradeço por esse salmo, porque realmente ele, muitas vezes, ele é muito forte. Obrigado, E muitas vezes que eu me encontrei piores momentos, onde a mãe não vê e o pai não vê, que a gente chora, Obrigado, Pai. a gente lembra disso. Então, sempre quando a mãe citava, eu gravei. E eu lembrei de muitos momentos assim e clamava para mim. É como eu tô dizendo, não é igual como está aqui, mas foi do jeito que Deus me deu e eu sempre clamei por ele. E é um salmo muito forte. Entendeu? Porque é um reconhecimento que o Altíssimo existe, Obrigado. que ele te guarda, né? E quem conhece o Altíssimo e sabe que ele existe, pode ter certeza que se você reclamar, ele lhe perdoa e ele está Em nome contigo. de Jesus. Esse é um reconhecimento que você sabe que ele é o Senhor. Obrigado. E você está mostrando para ele que sem ele você não tem refúgio nenhum. Então isso é o mesmo clamar, né, e do reconhecer que você é errado, está errando, está no perigo, mas você sabe que ele é o Senhor, que ele te guarda pela misericórdia, ele, porque é conhece só a ele. salvação, só ele. Entendeu? Pode falar, desculpa, meu irmão. Mas Interessante. você quer falar alguma coisa? Não, eu estou dizendo que as palavras são sementes e o que ele plantou está colhido. Obrigado. Pois Na é, verdade, a mãe dele, né, deixou esse legado para ele e ele absorveu, né? A oração de mamãe tem um poder, né? E outro detalhe aí também, que eu não te lembro, mas o pastor Gênesis botava Versículo também, né? Versículo nos no canta. quarto dele, tudo de libertação. É E na ele, porta do da porta do quarto, tudo. Olha, tinha versículo para ela. Então, tudo Assim, Mas ele escrevia na parede? Nós escrevendo no papel e deixava no papel tá, colado. legal. Sim, sim. papel e pregava Falava. na parede do entendi. quarto dele. Ele tinha um quarto só dele. Só cada um tinha um quarto. Ah, O dele eu acho que era o maior. tu disse, pode ser diferente. Eu não vi diferença, não. É porque a tradução às vezes é diferente. Você está utilizando as suas palavras, mas não sai da essência. Meu filho, não era Do Salmo 91, né? O Salmo 91, ele não se percebe, mas ele é cheio de promessas, de profecia, porque profecia é o que é o cumprimento futuro, né? Da palavra, né? Ele dá início de relacionamento, né? O segredo do cumprimento dos demais versículos está de você se manter no relacionamento com Deus. Porque quando fala aquele que habita, o que é habitar? É moradia. Por exemplo, nós passamos 3 dias aqui habitando aqui nessa casa, né? Relacionamento, né? Então, aquele que habita, aonde? No esconderijo do Altíssimo. Aí vem a promessa, né? A sombra do Onipotente descansará. Aí o Senhor vai ser o refúgio, né? Um lugar onde está uma tempestade. Nós buscamos logo para não sermos, nos molharmos ou atingidos por um relâmpago, porque um pátio de uma casa, um lugar, é refúgio. Né? Será um refúgio. Né? O versículo 3 diz, pois ele te livrará, futuro, né? Você está tendo relacionamento com Deus, você está tendo comunhão com o Senhor, então futuramente ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que são momentos de risco de ser atingido pelo adversário. Né? Cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade de pavês e escudo. E aqui, dando salto aqui, vai tratar sobre os anjos, né? O serviço dos anjos a quem está habitando com o Senhor, que é o versículo 11, né? Porque aos seus anjos, por isso esse é o Deus das hostes angelicais. Ele é o Senhor dos exércitos angelicais. E a Bíblia Sagrada diz que as criaturas angelicais, elas são espíritos ministradores que estão a serviço dos santos, que vão herdar a salvação. Né? Então, porque aos seus anjos dará
ordens a teu respeito. Né? Isso se faz presente em algumas passagens bíblicas. Né? Nós vemos a questão do apóstolo Paulo, que estava no navio, né? E houve aqueles dias, né, de tempestade, a tripulação se desesperou, né? Porém, o apóstolo Paulo relata de que em oração um anjo do Senhor, né, apareceu a ele, dizendo: não temas, né? Não temas, porque importa que tu se apresente a César, né? Tu vais te manter vivo, né? Não vai perecer, e nenhum dos que estão ao teu redor, né? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E o versículo 16, ele termina, é algo muito lindo, porque ele fala de Deus mostrar a sua salvação. A salvação não vem do homem, a salvação não vem de um sistema, a salvação vem do Senhor. É dele que vem a salvação, porque ele diz: saciarei com longevidade, né, vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Né? Essa salvação, ela tanto pode ser aplicada para um momento de risco, como você fez um relato aqui, né? Olha, eu tive um momento difícil de risco, vale da sombra da morte, né? Em que eu li o Salmo 91. Você viu Deus mostrando a salvação dele na tua vida, né? Te salvando, né, da cova, te salvando do abismo, né, que o Senhor mostrou. Quando você diz isso, você está dizendo: eu vi a salvação, né? Deus me mostrando a salvação dele, né, me livrando e me dando escape, né, do túmulo, da sepultura. Né? E essa é a conclusão, né? Lhe mostrarei a minha salvação. A salvação, sempre é bom lembrar, a salvação é do Senhor, pertence a Ele. Amém. Pertence a Ele. Não vem dos ídolos das nações, não vem da feitiçaria, não vem dos homens. Né? Esperava-se que a salvação viria daquele irmão de etnia, aquele religioso, mas ele fez vista grossa e passou longe. Né? Veio outro religioso da mesma etnia, né? Todavia passou também longe. Né? Todavia, vem alguém que é considerado como adversário, é até tratado como uma escória, né? Que é um samaritano. Esse samaritano vai estender a mão para aquele judeu que está ferido, né? Que foi tomado de assalto, está ferido e moribundo, e ele vai cuidar das suas feridas e vai salvar, porque a salvação deu início aí. E quem é esse? O bom samaritano. A salvação veio de onde se menos esperava, de um samaritano, né? Para comunicar que a salvação é do Senhor e ela vem de Deus. Todos nós aqui já, claro, o Josiel passou por momentos mais difíceis, né? Viu a morte mais próxima, mas todos nós já passamos por momentos difíceis. E existe aqueles momentos de risco, de pisarmos em laço de túmulo, laço de morte, que o inimigo estava à espreita, em que nós não chegou nem ao nosso conhecimento. Nós agradecemos pelos livramentos que nós conhecemos, mas tem aqueles livramentos que a gente vai saber mesmo que foi Deus, que Deus nos deu livramento quando chegarmos no descanso dos justos. Né? Então, ao Senhor esteja a nossa vida, né, estejamos habitando, né, tendo relacionamento com Ele pleno, e nós certamente vamos ver Ele nos livrar do laço do passarinheiro. Vai cair sim, Ele não diz que não vai cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas se estamos com um relacionamento com o Senhor, não seremos atingidos, né? Nós veremos o castigo dos ímpios, né? E por quê? Porque fizemos do Altíssimo a nossa morada. Isso, nenhum mal nos acontecerá. Né? E Deus nos mostrará a sua grande salvação. É isso que eu tenho a passar aqui, a compartilhar para nós dois. Amém. Cadê tu, Regina? Perdi meu xarope. Seu xarope? Foi, amor. Pegou o xarope? Não, eu fui atrás. Foi Ah, foi mesmo. Foi.
Peraí que eu vou lhe dar um xarope depois. Ela não quer. Acabei de oferecer um remédio. Mas o xarope não é aquele negócio daquele bonequinho não do programa, né? Eu vou tomar uma pílula de novo. Então, você então é mais fácil só tomar um chá de com limão e alho. Natural, já que você não gosta do remédio. Eu vou ficar bom. Tá bom, então. Tá bom. Certo, já tô Se ela quase- fosse uma criança, eu colocava na boca dela na hora. Ah, não é criança. Olha, É. Abre a boca agora. Ela tem mais de 60. Não pode fazer isso, né? é isso, mais alguém, para não Eu desviar. abri a minha boca. A senhora quer falar alguma coisa? Eu? Sim. Não. E o papai? Não, eu ia falar, mas você já falava tudo. Eu não falei quase nada. Não, mas eu achei interessante Vamos ver aí o Justamente pastor Rubem, né? o Josiel. Vamos escutar então. Meu amor, Diz aí, questionar. pai. Pode Vai falar. lá. Eu Você quer vou falar alguma então. coisa? Não? Deixa eu falar Deixa então. ele falar. É que meu amor não está conseguindo. Não, Deixa eu dizer, aqui também eu fiquei um pouco emocionada de ver, e é um exemplo para todos nós, que às vezes a gente pensa que está até fazendo a coisa e não está fazendo efeito. Mas quando a gente orando, né, fazendo aquilo que o Senhor ordena, mas está fazendo. Deus ele trabalha em silêncio, né? De uma maneira gloriosa. Olha, eu sempre lembro que quando eu estava recitando o Salmo 91 pelo José, eu citava 7 vezes quando ele dormia em casa. E ele não gostava de se embrulhar, mas quando parece que ele acordava na hora. Aí, ué, o que está fazendo aí? Eu estou orando por ti. E ele pegava o lençol e colocava até aqui assim para mim, aí depois ele puxando. Tu não está aí, ele está aí. E olha, ficou gravado. Ele reconhece. Tá gravando. Pois é, não, eu vejo assim que como Deus ele trabalha no nosso coração. Às vezes, Deus ele está, olha, estão orando pelo Claudinei, mas Deus eu tenho certeza que está trabalhando não só pelo Claudinei, com todas as pessoas que nós estamos colocando, inclusive nós estamos colocando Quinta na nossa oração. O Senhor está fazendo efeito no coração deles, entendeu? Porque eu tenho certeza que vai ficar, essa mesmo de longe, o Senhor está ouvindo a nossa oração. Com E certeza. Deus ele vai, Feliz. a Bíblia diz que onde abundou o pecado, sobreabundou a graça de Deus. E às vezes aí, Filha, ora. né, é assim, eu vejo assim, a nossa oração ela não volta vazia. Ela está sempre na memória de Deus. E Amém. você vê que Deus trabalhando. Eu não sabia que ele estava gravando o Salmo 91 para usar mais tarde para ele, pela vida dele, quando ele tivesse, como ele disse, não tinha mãe nem pai perto, não tinha ninguém, só Deus com ele, né? E o Senhor guardando e protegendo, fazendo ele se lembrar. E as orações, né? A senhora de joelho no chão certeza. e sem Não, eu saber, digo, olha, sabe, mas tá sendo coberto isso. do choro e do clamor. E É também E às altíssimo, né? vezes tem coisas Jejum, assim. né? Salmo 91 e as orações. Eu posso dizer uma coisa aqui também, não estou exaltando o Gênesis não, mas olha, eu vou te dizer, eu sempre digo, o Gênesis me ajudou muito em oração. O Gênesis foi o primeiro a dizer assim mesmo, mãe, vamos embora para Belém, porque aqui o José estava se perdendo. Vamos fazer um jejum. E ele foi o primeiro a fazer 3 dias de jejum. Ele me convidou, eu fiz 3 dias, mas não passei daquilo. E o Gênesis passou a fazer 7 até 10 dias o Gênesis hoje faz de jejum, sem problema. E às vezes Só ele dá com um espaço e depois volta de novo, entendeu? E agora ele não ora, agora claro que ele já não ora mais só por ti, mas em todos os jejuns que ele faz, ele está de volta, entendeu? Então para mim, isso foi, eu digo que eu tive 2 filhos que me ajudaram muito mesmo. Entendeu? Foi o Gediael e o Já o Jesus. tá fora. Por quê? Não, claro que as suas orações estão ali. Tá certo. Eu estou Eu esperando. falando de Tá jejum, esperando meu nome. entendeu? Não, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então, por quê? Porque os dois já não tinham, já tinham um temor maior a Deus. E ali, ajudando. Às vezes tinha coisas assim que, eu me lembro que o Gediael disse assim, ei, mãe, aí tal coisa assim, tá? Esse meu filho, não coisa não, ele se conformava, ele entendia, sabe o que eu dizia? Meu filho, não coisa não fique aborrecido não, porque o seu irmão está doente. E eles entendiam, porque nós tratávamos ele como se ele estivesse doente, e ele estava doente espiritualmente.
e o Senhor precisava curar. E tem muitas pessoas doentes espiritualmente, que são cegos do Deus Altíssimo. O Senhor não vai usar poderosamente para a honra e glória do seu nome. E Ele cura. Ele curou o cego, né? Nasceu até cego. O Senhor ele vai fazer maravilhas gloriosas na vida do ser humano para se tornar um vaso de honra. Eu acho que até as coisas que acontecem é o Senhor, olha, no deserto, onde o José estava, o Edir não estava pai nem mãe lá, mas o Senhor estava, é lá que o Senhor estava amassando o vaso sem ele saber. Entendeu? Vamos ver, eu estou aqui. E ele clamando, ele recitando, meu Deus, me livra disso. Senhor, eu estou lembrando uma situação que ele disse assim, eu não sou uma eu estou lembrando de uma só que ele disse assim, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, meu Espírito não deixa que eu vá para o inferno. Entendeu? Clamando a Deus ali, por quê? Porque ele sabia o certo e o errado. Perdoa meus pecados. Perdoa os meus pecados. Perdoa meus pecados e me leva para o céu. Pois é, me leva para o céu. Então são coisas assim que você vê que a palavra, como é muito bom a gente fazer o culto doméstico, a gente está orando junto com os filhos, porque isso daí fica... Isso aí que ela está falando foi uma situação lá na... Eu tinha um amigo, uma vez explicava para o sinal que era o fim da viada. Foi lá no Engenho da Rainha. Eu morava perto do Engenho da Rainha, na comunidade do Rio de Janeiro. Então eu tinha um amigo que morava lá em cima. O senhor lá, que eu sempre ia para casa dele. Então eu fui de manhã, tinha chegado de viagem, eu morava lá na casa da Maria Luísa. Aí de lá a gente foi lá para a Fazendinha, que é outra comunidade. E só que ele estava ficando de noite, aí ele voltou por dentro do morro e eu voltei por fora, que eu ia no caixa eletrônico. Mas só que ele esqueceu de falar para mim que o morro estava em guerra com outra facção. Então quando eu subi, lógico que eu conheço o pessoal, não me meti e tudo, mas já enxergava, já me conhecia de lá de comunidade. Mais na frente colocando. No final da história, eu estava sentado numa cadeira, encostado no muro. O camarada colocou uma pistola dentro da minha boca, engatilhou e chegou dois picapes, os caras tudo de fuzil, e tinham que dizer, senta o dedo. Só que nesse momento que o camarada colocou a pistola dentro do meu, engatilhou, aí eu disse, Jesus, perdoa meus pecados, me leva para o céu, pelo amor de Deus. Então é o momento que você vê que eu estava imaginando a bala já aqui, né? E a ignorância é tão grande que ele perguntando quem eu era. E como é que eu ia falar com o negócio de um ferro dentro da minha boca? Né? Eu não tinha condições. Aí era o momento que eu morri. Só estava esperando já sair aqui. Então é o momento que você se encontra com a morte e Jesus, perdoa meus pecados, perdoa todos os meus pecados e me leva para o céu. Entendeu? Então é o reconhecimento do momento, né? Que de repente aí foi buscar essa pessoa conhecida lá. E quando ele puxou, eu dizendo, senta o dedo, e todo mundo, aquela tropa dizendo, senta o dedo, e ele não sentou, segurou, ficou ali, parado, com a pistola engatilhada, né? E chegou um momento que ele tirou dentro da minha boca e perguntou, cara, tu conhece quem aqui? Aí na hora, eu não estava longe, naquela hora eu já estava já com a minha alma já bem dizendo no céu. Até eu voltar à terra, né? Ele tem que perguntar muitas vezes, cara, tu conhece quem aqui? Eu disse, senta o dedo. Cara, tu conhece quem aqui? Aí pegou pra minha calça, conhece quem aqui? Eu digo, Cotó. Cotó era o nome do mundo. O camarada que conhecia. Aí foi lá buscar e disse, olha, pega a moto, vai lá na casa do Cotó. Se não trouxer o Cotó na moto, tu vai descer no ralo aqui. Descer no ralo que tu vai descer na vala. Aí eu digo, morri de novo, porque o Cotó disse que não ia estar na casa dele, me esperava lá no bar. Então o Cotó não vai estar na casa dele. Eu digo, pronto, morri. Entendeu? Mas só que eu acho que já aconteceu, já ficou burburino na comunidade, né? E parece que o Cotó já estava vindo, mas como ele já tinha me levado lá para cima, foi quando o Cotó chegou na moto, né? Aí o Cotó disse, rapaz, meu amigo, essa briga e tá aquela coisa toda, né? Mas só uma das situações, né? Que o momento está dizendo, quando Deus dá a oportunidade, né? Então você acaba lembrando dele, né? Você não lembra de Maomé, você não lembra dos ídolos, né? A salvação dele, você né? não lembra dos ídolos, você lembra do Deus vivo, né? Quando dá oportunidade, porque te mostrarei a minha salvação, né? Nós cremos e eu creio que Ele é o único Deus, né? Apesar do erro. Então, o único que eu clamei ali, que tinha para clamar, e eu estava na oportunidade, que eu sei que ali, se ele aperta ali, não era a minha hora, entendeu? Não era a hora com várias outras coisas aconteceram, mas essa foi a mais real. Eu fico assim, né? analisando que se Deus também te desperta para orar, a gente não pode murmurar, reclamar. Muitas vezes eu reclamo porque eu não dormia de noite, essas coisas. Aí o Jesus às vezes ficava preocupado comigo. Até hoje ele me pergunta, mãe, tu dormisse bem? Tu dormiu? Eu achei que ele pensava que eu ia ficar louca, porque eu passava noites e noites acordada. Mas é porque eu aprendi isso.
é porque alguém está precisando. Então não é só o José. Eu creio que muitas pessoas que andavam com José, outros que estavam minha família toda, meu Deus. E hoje eu olho assim, são todos evangélicos. Quanto livramento, às vezes nem é seu parente. Deus ele está te tocando para você orar. E você tem por obrigação, mesmo sem saber, se levantar e orar. Senhor, eu não sei porquê, mas agora dá um livramento para a pessoa que está passando essa luta, que o inimigo está querendo tirar a vida. A gente tem que orar. Agora E detalhe. até hoje eu agradeço a Deus. Quando eu não durmo direito, eu não quero ir para fora. Eu digo, Senhor, me ajuda. Alguma coisa. Agora você falou que eu tinha o melhor quarto. Eu me lembro que foi um sorteio, porque eram 3 quartos e tinha um de empregado que era menor. Então no sorteio eu acabei ficando com esse quarto. Mas só que eu passava dias, já vi até mês fora de casa. Eu só ligava para minha mãe para não pensar que eu estava morto. Então, mas só que quando eu ia para lá para o apartamento, eu não dormia no meu quarto. Eu não conseguia dormir no meu quarto. Não conseguia, não. Eu só dormia se fosse perto de um deles. Isso é verdade. Eu pegava meu colchão, meu travesseiro, meu lençol e dormia perto deles. Porque eu conseguia dormir. Se fosse no meu quarto sozinho, eu não conseguia dormir porque tinha muito pesadelo. Entendeu? Então, quando chegava de madrugada, então eu começo, mas quando chegava mais de madrugada, quando eu via, eu estava dormindo perto deles. Ou do jeito ou do jeito de El. É porque todo mundo queria dormir na sala. Geralmente eles dormiam pra sala, eu ia até ali. Grande a eles, e aí eu me lembro que eles brigavam com a Rosinha. Ele era a Rosinha que morava com a gente, né? Morou um tempo com a gente. Tirava óculos da usufruía do que... Pra ela não enxergar direito, que é pra ela não dormir perto da varanda, que todo mundo queria pegar. De garrafa. Mas ela também foi uma mulher de oração que nos ajudou muito. Muito mesmo. Pô, e foi uma situação que hoje a gente pode dizer, né? Muitos não sabem. Mas foi uma situação que... Uma situação que passamos em Fortaleza, né? Que meus pais, creio que já me perdoaram. Eu já pedi perdão e perdoa, né? Mas eu creio que tudo que acontece... Eu não disse nada, eu estou pensando aí. Tudo que acontece... Não, você e o Gênesis também, eu creio que você me perdoou. Você sabe que eu estava... Porque eu fiz muito. Eu vendi muitas coisas, eu fiz muitas coisas mentira. Mas foi uma situação que eu me encontrei no fundo do poço, mas eu digo que tudo... Hoje eu penso assim, tudo que você passa de bom ou de ruim, pode ter certeza que Deus transforma em bênção. Isso. Transforma em bênção, porque muitas situações que eu passei numa adolescência, dos meus 13, 12 anos, que eu fui muito precoce, né? Por isso que eu casei cedo, um futuro muito precoce, que não vou entrar em detalhes. Então, foi coisas que quando eu cheguei a uma fase adulta, que eu fui para uma cidade grande também, são 22 anos também no Rio de Janeiro, se eu não tivesse passado por uma experiência, certo? Uma experiência uma experiência, não posso dizer, uma experiência nada boa, né? Por situações que eu passei, né? Eu ia talvez me deslumbrar com propostas, certo? Com momentos difíceis, família aqui, já 4, 5 meses sem trabalhar, e parecer que o diabo só te dá propostas no momento que você está mais fragilizado, principalmente quando tem família, quando tem filho no meio, né? Mas Deus me fazia lembrar, mesmo no errado, me lembrar naquela época lá atrás, né? Mesmo sendo de menor, eu não ia para a delegacia, eu ficava no corredor, né? Mas eu via tudo o que acontecia, eu era instruído com tudo que acontecia. E depois de maior eu não podia realmente, eu ia responder com um homem, então não queria, então muita coisa, sabe, que eu passei de ruim, né, que não existia amigo, sabe, as piores pessoas que eu dizia que era meu amigo, foram as pessoas que mais me traíram, entendeu? Por isso que quando eu namorei com a Jane, eu disse, não existe amigo, amor é só de mãe, entendeu? Porque foi uma decepção na adolescência, né, é ruim quando você tem vem reconhecer essa que realmente não existe esse amor, né, de amigos, né, de pessoas ao seu redor, é Jesus, pai e mãe, entendeu? Então na fase adulta, o sofrimento é maior, as consequências é maior, entendeu? Então eu digo que tudo que eu passei, né, que aconteceu, lógico que não foi Deus que permitiu, foi escolha minhas, errada, né, mas ele transformou também, certo? Tudo aquilo de ruim, mas ele acabou, entendeu? Transformando hoje em dia em bênçãos que eu estou contando aqui. Glória a Deus. Entendeu?
Até Não precisa do- requintes né? de detalhes, né? Porque eu acho que são Nem coisas que realmente romantizar, né? você sabe, porque Uma você coisa sabe que- que foi algo que não é um orgulho, são algo vergonhosos, momentos vergonhosos, momentos de O que tristeza, alegra é você entendeu? ter visto Mas a você salvação saber do Senhor. isso, você saber que você passou pelo vale da sombra e da morte muitas vezes, entendeu? Eu não vou te dizer depois de adulto algumas coisas não passei, mas eu já me dizia, eu estava vacinado, eu já estava escaldado, né? Então já era com o pé atrás, com muitas coisas, com as pessoas, cauteloso, né? Porque quando você conversa com a minha esposa, se não fosse o que eu passei mais novo, pela misericórdia de Deus, eu cheguei lá mais na frente, cheguei até hoje essa idade, devido até sessões e orações, porque talvez teve muitos colegas naquela época que não tiveram esse privilégio de ter alguém intercedendo e orando, né? Eu criei uma mãe e um pai, eu acho que foi mais difícil. Não estou dizendo que não tenha a salvação, mas deve ter sofrido muito mais, né? Ou foi para um leito, ou foi realmente já para a morte muito cedo, né? Ou então ficou muito tempo ali preso, certo? Mas quando Deus dá uma graça dessa, eu digo um privilegiado de ter um pai e uma mãe, né? Um agraciado, né? Então eu reconheço isso, porque muitos não têm. E quem tem, pelo menos um pai ou uma mãe, ou até um irmão mesmo, se não tiver, Deus coloca um irmão, pode ter certeza que o peso de toda a sobrecarga ali vai ser muito menor. Entendeu?